Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta segunda aula da nossa playlist criada especialmente para ti sobre patologias, que eu tenho muito a trazer ainda, vamos tratar hoje sobre como tratar uma coluna de concreto armado, com suas armações já atingidas pelo processo de corrosão, pela infeliz corrosão que já está inserida na armação, já fez expandir, ela começou a fissurar, trincar, no caso, a camada de concreto, e com isso gerou trincas, pode gerar rachaduras e depois o colapso parcial até total da peça ao longo do tempo. Eu vou ensinar como tratar a coluna ao longo da aula de hoje, através de fotos, vou trazer os produtos que eu utilizo e ao final todo o passo a passo mastigadinho de tudo que foi mostrado na aula, todo o passo a passo para você copiar e colocar no seu memorial descritivo, na sua especificação de serviço, na sua especificação técnica e no seu laudo. Todo laudo que eu faço de casa que tem esse problema relacionado, essa patologia relacionada à corrosão em colunas, eu coloco sempre esse roteirinho que eu vou mostrar no último slide da aula de hoje. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Patologias na construção civil. Aula de número 2. Como tratar armação com corrosão, no caso de colunas. Aqui eu deixo os meus livros, caso você se interesse ou precise aumentar, melhorar a sua biblioteca pessoal em casa. Meu livro de metálica à esquerda, meu livro de pavimento de concreto à direita, para te proteger de vícios construtivos, guiar você ao longo das boas práticas, com todo o meu passo a passo e toda a minha experiência, bagagem inserida em ambos os livros, para que você consiga fazer um caminho mais longo e mais frutífero do que eu acabei fazendo, para que você consiga ir mais adiante. Então está tudo aqui com o intuito maior de fazer você brilhar em sua profissão. Essa aula será constituída de um tópico só: como tratar a corrosão de armação de pilar de colunas. Bem, forma errada de tratar corrosão e armação. É muito comum quando você vê a armação já corroída, o concreto já expulso, vem lá um profissional, no caso, e coloca o quê? Enche de argamassa, ou enche de concreto, de grout, não importa. Não interessa a resistência, você criou um elemento, um ambiente mais propício ainda para a corrosão acontecer. Você fechou tudo com argamassa e criou um ambiente escuro, úmido, que não bate a luz solar, não tem ventilação, perfeito para que a corrosão cresça mais ainda dentro. Então esse é o pior tipo de tratamento para colunas com corrosão e é o que eu mais vejo em mais de 90% dos casos, infelizmente. E aqui, né, esse procedimento é errado, pois se cria um ambiente muito propício, no caso, à umidade, a fungos e a todo o processo de corrosão. Identificando as regiões contaminadas. Quando você está analisando um pilar, sempre leve uma lapiseira, uma caneta, algum elemento de referência, para que você, no ato de tirar a foto, você, caso tenha esquecido de medir um espaçamento entre a armação, ao diâmetro da armação, você no escritório consiga, por uma regrinha de 3, sabendo o diâmetro da lapiseira, você consegue extrair pela foto um diâmetro bem aproximado da armadura, tanto do estribo como no caso, do vergalhão. Então, o estribo com seção reduzida, quando a armação ela começa a ser atingida pela corrosão, ela expande, ela cria uma falsa sensação de diâmetro maior. Mas aqui não é mais a armadura, é uma falsa sensação. Você vê aqui pelo estribo, está mais notório, no caso de ver as camadas já perdendo a seção, outras mais expandidas, uma coisa assim quase que sem uniformidade, não tem mais aquele diâmetro uniforme do estribo. Tem uma seção variável e ele expandindo e as camadas vão saindo, vão se soltando. Então, quando você bate com um martelinho de soldador, por exemplo, aqui nessa região, ou a ponteira, no caso, eu indico aqui bater com no caso, marreta e ponteira, você começa a escarificar, bater na armadura, ela começa a soltar as camadas. Então, a falsa sensação de que a armadura ainda está boa e que o diâmetro ainda é aquele diâmetro, não é mais aquele diâmetro.
a seção vai ser reduzida conforme você vai batendo com o martelinho e vai vendo que realmente a partição está dentro, está por trás dessa camada atingida pela corrosão. Continuando aqui um caso de pilar, no caso a cerca de 500 metros da praia, 400 metros da praia, ou seja, ambiente altamente salino, altamente marítimo, né? Não é nem urbano, rural, nem industrial, nenhum daqueles três, é o último caso, o caso mais crítico, ambiente marinho. É um FCK antigo, da década de 70, década de 80, que a norma permitia usar FCK com 18 megapascal, é bem baixo, é bem poroso, concreto. Dá para ver aqui os diâmetros das britas bem enormes. Isso é relativo para cada traço, mas fato é, na época era 18 megapascal, absorve, é bem poroso, todo o spray marítimo, toda a umidade e toda a salinidade é absorvida, feito uma esponja pelo concreto. E vai recair aonde? Na armação. Note que a armação é uma corrosão praticamente generalizada nesse pilar, em que toda a armação, todos os estribos e vergalhões de trechos muito longos desses pilares tiveram que ser, no caso, substituídos. Note aqui a armação por trás da minha lapiseira, dá para notar que ela tem uma seção não mais uniforme, não mais retilínea, uma região com mais diâmetro, outra região com menos diâmetro. Isso é a corrosão, no caso, tentando enganar os seus olhos. E quando você bate com o martelinho, a carepa, né, começa a cair, as camadas de corrosão começam a cair. Então, a ausência, no caso de concreto, por trás do vergalhão, observe a ponta da lapiseira, né, ocupar este espaço. Eu estou passando com a lapiseira por trás, entre o vergalhão e o corpo do concreto. É uma situação perigosa. Eu não recomendo que você retire o concreto quando está escarificando. Às vezes tem que fazer por trás do vergalhão. É bom ter um engenheiro no local, um calculista, para poder te nortear. Estribos com seções transversais reduzidas e os vergalhões também. Então aqui você tem esse caso, né? Um caso muito comum em que você tem que pedir para o colega vir com a marreta, no caso, e a ponteira, e realmente ir escarificando, ponto a ponto, ao longo de toda a região. É um trabalho assim bem artesanal. Você não use maquinário pesado. E outra coisa, marreta no máximo de impacto de 5 quilos, não mais do que isso. Aqui é uma outra vista daquele mesmo pilar. Você note aqui o estribo, ele já perdeu a conexão. Ele não é contínuo, ele já perdeu uma seção no ato de tirar o cobrimento do concreto, aquele cobrimentozinho. E nessa época, pasme, a norma, ela regia, no caso, recomendava um cobrimento de 2 centímetros. Então imagine, 18 megapascal de FCK, um cobrimento de 2 centímetros, um ambiente frutífero, muito frutífero para a absorção de toda a umidade, a salinidade do mar, spray marítimo e gerar corrosão. Então, estribo, né, destacado, como eu falei. E aqui uma outra fotinha mostrando um outro. Note a distância da lapiseira com relação ao estribo. O tanto de concreto que foi tirado aqui, porque a armadura já perdeu praticamente a função. E esse aqui, perdão, esse aqui não é mais o estribo, esse aqui o estribo perdeu a conexão aqui na horizontal e aqui já é o vergalhão, né, a armadura principal do pilar já destituída, com a sua seção totalmente colapsada. Realmente não resta outra solução, senão ter que substituir. Até que extensão, né, escarificar o pilar? Quando eu falo sobre substituir, eu acho que a primeira dúvida que pula na mente do aluno, do profissional, é até que comprimento. Aqui é uma fotinha, é bom ter uma câmera boa, com um zoom. Na época, um zoom 16 vezes de zoom era excelente. Hoje em dia é fácil encontrar, imagino, com 30 vezes zoom, uma câmera semiprofissional. Recomendo que todo profissional de engenharia tenha uma câmera semiprofissional. Nós não somos profissionais de fotografia, mas tem que ter um bom zoom e uma boa qualidade de resolução de imagem, porque em certos locais você vai ter que fazer o laudo e você não tem como acessar. Às vezes não vai ter uma PTA, que é a plataforma de trabalho aéreo, não vai ter um carrinho para te levar até lá em cima. Então você precisa ter uma câmera boa para fazer chegar a imagem, no caso, até seu relatório. Então aqui você procura, escarificou, viu que realmente está, a partir daqui o concreto, ele não sai mais facilmente, no caso com a ponteira. Retira mais um pouco para baixo, a partir da região que o concreto está bom, retira um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Coisa de
30 centímetros, 40 centímetros, a depender, no caso, da situação. Retira mais um pouco além da zona sã, zona boa, retira mais um pouco do concreto e substitui. Não substitui só a armação corroída, substitui um pouquinho além, para cima, no caso, um pouquinho para baixo, retira o vergalhão, coloca outro, amarra com arame 18 direitinho. Então não tire só a armação do trecho ruim, retire mais além, para garantir que você atingiu a zona sã, que a partir dali o concreto vai estar são. Então tenha esse cuidado. Aqui uma outra vista, é de outro pilar, ou se não for a continuidade desse mesmo pilar. Mas todos os pilares estão com a mesma situação, no caso. Note aqui o comprimento, bem maior, né, do que mostrado aqui nessa foto. Talvez seja continuado aqui embaixo. Talvez seja aqui embaixo. Note lá em cima o pilar está assim, tem 3 andares esse prédiozinho. E lá embaixo, a partir daqui para baixo, você nota o comprimento em que nós encontramos a armadura ruim. Então, o Jari tem que substituir só essa armação aqui? Não. Aí, no caso, vai um pouco mais além, 30, 40, 50 centímetros. É uma questão de bom senso. E para cima também um pouco mais para cima. Aí você retira toda a armação, coloca outra e faz o transpasse direitinho. É importante deixar uma armadura boa, sem a camada de concreto, para fazer o transpasse. Não pode só um vergalhão se juntar ao outro, senão não tem função. Você precisa garantir uma camada de transpasse entre esse vergalhão e o próximo. Para o transpasse, já falei nas aulas de dimensionamento de pilar de concreto armado, eu sempre adoto medidas entre 40 a 60 vezes o diâmetro. Então, entre 40 a 60 vezes o diâmetro é o mínimo que você tem que tirar aqui para poder garantir a armadura existente sã, para fazer continuidade com a armadura nova que você está colocando. Então, transpasse de pilar, coluna, no caso, e vigas, 40 a 60 vezes o diâmetro. Não abra mão disso. Está aqui continuar, né, até onde for necessário. Não só para encontrar armadura sã, mas também para garantir o transpasse. Não basta tocar só uma armadura nova na outra. Quem vai unir a armadura nova à armadura existente é o transpasse. Então, muita atenção com esse slide aqui para o seu futuro, para a sua carreira. Não escarifique o concreto por trás do vergalhão. Isso aqui é um cuidado, é inevitável, às vezes tem que escarificar, mas procure um profissional, sempre consulte um engenheiro estrutural para analisar a situação do pilar, questão de carga, como ele se encontra. Contrate um profissional. O operário, respeito muito aos operários de obra, tenho mais humildade com operários de obra do que você imagina, do que com ninguém. Empreiteiro, mestre de obras, um engenheiro de campo, mas tem que ter um engenheiro calculista que, nessa hora, para analisar, chama o engenheiro calculista para analisar. É uma situação assim grave. Todo o pilar está com armadura, está com corrosão generalizada. Vai ter os trechos bons? Vai. Mas até onde continuar? Eu posso escarificar por trás do vergalhão? Consulte um engenheiro. É muito perigoso. Botei aqui, não avance. Mas não avance, se no sentido, se avançar vai cair? Não, não vai cair. O pilar ele não fissura, não trinca, ele colapsa. A viga ela fissura e trinca, ela flete, né? Aquela embarriga, ela fala, estou mal, me ajude. O pilar ele não fissura, ele não trinca, ele simplesmente colapsa quando ele é ultrapassado a carga limite. Ou quando é destituído, no caso, a armação necessária para resistir aos esforços, ou o concreto. Se você for quebrando o concreto a lenha daqui, não faça isso. Você está reduzindo a seção do pilar. E ele colapsa imediatamente. É muito perigoso. O barulho é pior do que um barulho de trovão. É um barulho tremendamente, assim, desconfortável. Desconfortável nada, é um traumatizante esse barulho de colapso de estruturas. Então, não se arrisque. Se precisar retirar mais concreto a partir do vergalhão, muito cuidado. Eu recomendo no máximo 0,5 centímetros, 5 milímetros por trás do vergalhão. Não quebre o concreto muito a partir daqui, pois quem está resistindo à coluna é o que ficou aqui. Então, fora isso, é o cobrimento, que protege a armadura. No caso, ela pode ser retirada? Pode, mas sempre traga um engenheiro estrutural para lhe aconselhar. E aqui você vem com a escovinha, né, escova de cerdas de aço, e escova. Retirou a camada, no caso de camada de concreto, a cobertura de concreto armado, retirou, vem com a escova de cerda de aço e escova direitinho, pede para eles trabalharem essa escovação direitinho para que você tenha as armaduras totalmente limpas. Limpou,
e viu que a armadura está perdendo a seção, perdendo a seção a partir de quando? A norma, se não me falha a memória, tem um trecho na norma que ela fala, ou a antiga norma falava, coisa de 10%. Eu vi já esse valor em algum lugar. Se ele perder mais de 10% da seção, é melhor substituir o vergalhão. Mas é muito questão de, tá, perdeu 10%, mas às vezes pode ser que esteja com folga. Então não precisa substituir por outro vergalhão porque perdeu 10% da seção. É uma questão de chama o calculista, pede para ele verificar, ó, a seção foi reduzida em 10%. Ele mede, no caso, quanto que ficou da armadura SAM, depois que lixou, verifica com o diâmetro que existe no projeto, o diâmetro nominal direitinho, e vê o percentual de perda. A partir daí ele verifica se o concreto ainda continua resistindo, ele consegue resistir às cargas com essa redução. Lógico, se perder muito mais do que 10%, 20%, 30%, tem que substituir o vergalhão. Eu recomendo assim, até 10% no máximo. Perdeu até 10%, 5 a 10%, perdeu isso, pergunte ao calculista para não tomar uma medida e falar por si só que não precisa substituir. Pergunte a um engenheiro estrutural, a uma engenheira, para verificar se a armação continua ainda a resistir ao dimensionamento. Até entre 5 e 10%. Até 5% não precisa substituir, é questão de bom senso. Mas de 5 a 10% eu colocaria uma margem aí, um alerta vermelho, para você chamar um profissional, recalcular a coluna e falar, olha, perdeu 5 a 10%. Pode ver para mim se a coluna está resistindo, se tem algum risco. Aplicando o zarcão, depois que você retira a camada de concreto, você faz a escovação com a escova de cerda de aço. Limpou tudo, a armadura está boa ainda. Note aqui um estribo, né, foi substituído, o outro não. O vergalhão, provavelmente não. Mas mesmo colocar uma armadura nova, é bom revestir ela com zarcão. Então, em trecho que substituiu, ou que lixou, né, escovou com a escova de cerda de aço, e a armadura agora está limpinha, livre da corrosão, aí você vem e aplica, no caso, o velho zarcão. O zarcão tem essa cor avermelhada, amarronzada, no vermelho amarronzado. Aplica o zarcão direitinho. Aqui, ó, são ponteamentos que foram batidos aqui com a marreta, a ponteira, né? A marreta e a ponteira. Então a ponteira foi batendo aqui e note que o concreto não foi saindo. Então aqui tem o concreto tá bom. Então, ele foi batendo aqui com a ponteira, batendo aqui as marcas, no caso, da análise do concreto. Aqui não, ele bateu com a ponteira e o concreto começou a se destacar. Ou já tinha fissura, já tinha trinca. Então tem que bater no concreto todo direitinho. Marreta, impacto máximo 5 kg. Aplica o zarcão direitinho. Aí a partir daqui vou ensinar os outros procedimentos para você continuar. Então aqui, note a armadura. Eu gosto muito dessa foto. Ele fez uma ancoragem com um estribo novo, inseriu outra barra, vai fechar aqui os estribos e amarrar com arame 18. Não precisa substituir todo o estribo. Você pode fazer ancorar. O estribo ele tem uma função menos importante do que o vergalhão. Ele serve para manter a estabilidade, né, a distância entre pontos de contenção do vergalhão. Ele contém o vergalhão na coluna. Um estribo de 5 mm, 6 mm, ele dá conta do recado. Então não precisa, o estribo está ruim, tive que retirar essa parte do estribo. Insere outro estribo, faz um furo, insere grout, insere o estribo no concreto existente. Mesma coisa aqui, e tira partido disso. Traz, dobra e amarra de novo o seu vergalhão. O vergalhão não. Olha aqui o transpasse, tá vendo? Parte do transpasse aqui, no caso, acontecendo. Aqui você vem com o zarcão, você embebe, né, bem o pincel e aplica. Aplica direitinho, não deixa de aplicar. Aplica quantas vezes, embebe bem o pincel e vai aplicando nessas junções, né, com estribo. Aplica bem, deixa o seu pincel bem embebido e não deixe de aplicar direitinho o zarcão com sobra. Porque a partir daqui você vai fazer uma ponte de aderência, no caso do concreto existente, que eu vou falar sobre a ponte, e preencher, no caso, esse espaço vazio com grout. Note aqui uma outra vista, bem legal. Essas fotos são bem raras. Olha aqui as marcas de ponteamento, para ver se o concreto estava bom mesmo ou não. Ele engana a olho nu. Tem que bater com a ponteira direitinho. O concreto não está saindo, não está apresentando sinais de que vai soltar. Então aqui está uma zona boa. Aqui ficou a zona ruim, já estava fissurado, trincado. Note aqui o show de transpasses, né? Vergalhão, transpassando o vergalhão. Então tem que fazer o transpasso direitinho e não só substituir a armação.
Aqui uma outra vista mostrando direitinho o transpasse, 2 barras. Quer dizer, não são 2 barras, uma vem e a outra continua. Tem que garantir o transpasse. Aqui uma outra vista frontal, note quanto ponteamento foi aplicado, até aqui na parede, né, para ver se tinha problema de umidade, bolor, fungos, afetou na argamassa de revestimento, se a argamassa estava soltando ou não. Então note assim, todo o procedimento correto, tinha vergalhão ruim, né, indo para a fundação, já a partir daqui, né, indo para a fundação, tinha vergalhão ruim, e até lá na cobertura, o terceiro pavimento, como mostrei em outras fotos, tinha trechos ruins, espaço não todo a coluna, mas bons segmentos de coluna apresentavam corrosão bem acentuada. Note aqui o vergalhão claramente inserido, né, no caso no corpo do concreto, o novo vergalhão, dobrou, amarrou com o arame 18 e continuou no caso. Aqui note aqui o colega aplicando, no caso, a ponte de aderência no concreto. Você tem aqui, tem vários produtos na praça, eu vou trazer para você, se não me engano, é o Cicador 32. Eu vou descrever direitinho. Anota esse nome Cicador 32. Se não falha a memória, é esse nome mesmo que eu sempre usei no caso. Então, os arcão é uma coisa, proteger a armação. Aqui ele está passando o pincel direitinho. Aqui a cor da Sica. Geralmente Sica é amarela, né, com vermelha, as embalagens. Ele está aplicando. Por que está aplicando? Quando você quebrou o concreto existente e vai preencher com grout, antes de você aplicar o novo concreto, você precisa passar um produto para garantir uma ponte de aderência entre o concreto existente e o concreto novo que vai chegar. Recomendo que você faça isso, já o caminhão está chegando, então cerca de algumas horas, 1 ou 2 horas, se possível imediatamente. Mas você vai ter que montar a forma aqui, né, a forma de cachimbo para poder preencher o grout, mas tem que aplicar a ponte, não aplique de um dia para o outro. Procure aplicar, leia direitinho a informação do produto, informação técnica, e você aplica imediatamente antes. Assim, é modo de falar, mas é assim mesmo, de receber o concreto novo. Ele vai garantir que haja uma ponte de aderência. Não adianta só jogar o concreto novo ou o grout novo aqui com o concreto existente, que a aderência não vai ser tão eficiente como se tivesse a ponte de aderência aplicada. Então está aplicando direitinho um ponto de aderência, onde o concreto foi retirado. Olha aqui, mais uma fotinha, fotinhas bem raras para você aqui, exclusivamente aqui no canal. Aqui o pincel passando, né, com um pincel bem embebido, não pode ter economia, passa mesmo com fartura, porque daqui você vai fechar com a forma, em forma de cachimbo, vai grautear, aí já era. O que ficou ali dentro tratado vai ficar pelos próximos 10, 15, 20 anos, 30 anos, a saber. E procedimento de tratamento. Aqui é todo o meu passo a passo, de todo o meu melhor para você aplicar no seu memorial descritivo, especificação técnica, especificação de serviço ou laudos, pareceres técnicos. Primeiro passo, escarificação do concreto com ponteira até a visualização da armadura sã. Acrescenta no seu farrábio aí, por gentileza, usar marreta com impacto no máximo de 5 kg. Não use marreta com impacto acima de 5 kg. Certas estruturas estão num estágio frágil. Pode ser uma viga mais esbelta, amanhã uma coluna mais esbelta. Então, marreta, máximo impacto 5 kg. Remoção das incrustações de óxido de ferro, no caso a ferrugem, a corrosão, das armaduras e de partículas soltas com o uso de escova de cerdas de aço. Não pode ser outra escova. Ela machuca mesmo. Se você tocar aqui a mão, nem passa na sua pele. Ela é bem robusta mesmo, bem tosca, mas é assim mesmo. Tem que ser com escova de cerdas de aço. Você pode acoplar ela, né, no caso, a um equipamento elétrico e agilizar, né, a produção na obra. Mas a própria escova de cerda de aço, aplique com cuidado, coloque lá um operário, instrui ele direitinho para aplicar em todas as regiões com a armadura exposta. Depois, remoção da poeira, né, com jato de ar. Quem já foi numa fábrica, quem já trabalhou numa fábrica, já viu, né? É muito comum em fábricas ter, no caso, as mangueiras, no caso, o jato de ar para inúmeras funções. Então, o jato de ar é basicamente isso. Você pode usar o que você quiser como jato de ar. Procura lá uma fonte de energia, põe sua mangueira, aplica lá, no caso, a sua mangueirinha e você vai ter como aplicar. O jato de ar é muito eficiente para tirar restos de partículas de concreto solta, poeira e coisas mais.
Tratamento de ferragem com inibidor de corrosão com proteção catódica, à base de zinco, hemaco, P22. Só um parêntese, por que zinco? Há uma classificação com relação à nobreza, nobreza do mar. Alguma coisa assim, o título, não, se não fala, alguma coisa, nobreza em relação à água do mar, em relação à salinidade. O zinco ele é menos nobre do que o aço. Lá embaixo, em questão de nobreza, o primeiro, né, da lista é o ouro. O ouro está lá embaixo, bota assim, lá embaixo os mais nobres, lá em cima os menos nobres. Lá em cima os menos nobres estão o zinco, o cobre. Por isso que o zinco e o cobre são muito bons para proteção contra a corrosão. Por quê? O zinco ele é menos nobre do que o aço. Então ele vai ser corroído, ele vai se sacrificar, ele vai perder ânodos, né, e vai doar para o aço. Ele que vai perder os ânodos e doar para o aço. Então ele vai se sacrificar e vai proteger o aço da corrosão. Se você coloca uma telha de zinco em cima de uma viga de aço, quem vai corroer vai ser a telha de zinco. Então, não use zinco em contato com aço. Aqui é uma situação diferente, você está aplicando uma pintura. A pintura é para isso mesmo. Ela vai estar lá protegida pela camada de concreto, mas o zinco tem essa função. Por ser menos nobre do que o aço, ele vai proteger, vai sacrificar, se a corrosão vier novamente, ele vai sacrificar pelo aço. E outra coisa, antigamente eu usava o P22. O P22 foi substituído pelo 122. Confere direitinho, procure uma especificação técnica do antigo P22, dever de casa, e leia no caso a nova, no caso a especificação do 122 da Cicatop. Sempre usei esse produto, um exemplo, foi o que eu melhor achei no mercado na época em que eu trabalhava com esses serviços no Brasil, e veja direitinho se há diferença entre eles. Pelo que eu li, o P22 o 122 é o antigo, ele está substituindo, o antigo P22, mas confere direitinho. Resina epóxi ou equivalente. Nunca coloque aqui ou similar, coloque equivalente. Equivalente quer dizer o quê? Que todas as propriedades químicas, né, no caso que ele tiver, caso alguém substitua na obra, não encontrei o P22 do Jari, ou 122, vou usar outro produto. Quando eu coloco o equivalente, eu faço questão, meu projeto faz questão de que ele tem que usar um produto equivalente. Não precisa ser da Sika, pode ser outro fabricante, mas tem que ser com propriedades equivalentes. Se você coloca similar, aqui você dá brechas para usar um produto semelhante, parecido. E isso pode levar a falhas no projeto, no caso, falhas na obra. Então sempre use o termo equivalente para dar uma liberdade para a equipe de obra. Se ela não usar esse produto, vai procurar outro produto com propriedades, no caso, equivalentes. Na região, no caso superficial da armadura, e nas adjacências, no caso em concreto, e 2 centímetros de cada lado. Então você aplica não só na armação, mas também com 2 centímetros, né, ao longo de um lado, ao longo do outro, para ter uma margem de segurança maior. Aqui as formas, né, previamente preparadas vão sendo colocadas em etapas. Aqui, por que eu falei cachimbo? Na forma que você coloca num pilar existente para poder encher de grout, a gente costuma ter uma forma de cachimbo. Esse aqui não tanto, mas é basicamente assim, você fecha tudo e lá em cima, né, pela gravidade, você deixa a abertura, você vai preenchendo com grout e ele é um material muito fluido. O grout é mais fino que o cimento, partícula de cimento. Vai preenchendo naturalmente. Quando começar a florar bem, é sinal que ele já preencheu todos os vazios, no caso. Todos os interstícios já foram preenchidos com grout. Então, já foi tudo preenchido, você fecha a forma e pronto. Deixa ele secar direitinho. Aplicar ponte de aderência. No caso, estou certinho mesmo. Cicador 32, eu me lembrei dele. Aqui está em inglês, é um produto que eu procurei. É o Cicador 32. Só está numa embalagem em inglês, mas é o secador mesmo, o 32, que eu uso como ponte de aderência, que você aplica no concreto existente imediatamente antes de receber o concreto novo, ou o grout novo. Não deixe de um dia para o outro. Leia a ficha técnica direitinho do produto. Ficha técnica é tudo. Você tem que ler a ficha técnica. Leia temperatura ambiente, se tem que umedecer a região antes de aplicar o secador, ou se a região tem que estar seca. Leia direitinho. Recompor o cobrimento da armadura até facear com o pilar, com uso de argamassa estrutural autonivelante para grauteamento Masterflow 320 ou equivalente.
Eu usava, no caso, o grauteamento Masterflow, um produto, no caso, para o grout, ou equivalente. Você pode usar outros. Leia sobre ele também. Utilizando formas, estanques, para evitar perda de material. Então, aqui é só uma observação. Todo o grout, né, ele é costume ele ter acima de 40 megapascal em termos de FCK. É comum isso aqui ser atingido pelo grout, 40 megapascal. Só colocar essa observação de você requisitar que o seu grout tem que ter maior ou igual a 40 megapascal. E outra coisa, eu não botei aqui, mas na maioria das situações que você tem espaço ali para despejar o grout, misture, faça uma composição de 50% de grout e 50% de brita zero. É a menor brita que nós temos, né, no caso, para engenharia civil, brita zero. A gente usa muito a brita 1, que tem 19 milímetros de diâmetro, a brita 2, que tem 20 ou 22 milímetros de diâmetro, 22, né, milímetros de diâmetro. A brita 1 é muito usada, a gente usa muito corriqueiramente a brita 1, brita 2 para concretagem, né, no dia a dia de vigas, pilares, lajes. A brita zero é de menor diâmetro. Então usa 50% de brita zero, 50% de grout, faz a mistura e despeja na peça. Você vai ter um ganho de resistência considerável. Talvez não considerável, mas vai ser mais resistente no caso. A última aduela, no caso de forma, é posicionada, o concreto é lançado e vibrado por uma das janelas inicialmente abertas. Com relação à altura de lançamento do concreto, não faça aquele cachimbo, aquela forma, para lançar o concreto acima de 2 metros. Nunca lance concreto acima de uma altura de 2 metros. Por quê? O concreto começa a cair, ele começa a se perder, os agregados finos, os agregados graúdos começam a se dispersarem, se desconectarem e você começa a ter uma mistura não uniforme. E fora o impacto, né, de 2 metros caindo, brita, ele não cai tão uniforme quando você, diferentemente de você despejar ele a 30 centímetros de altura, 50 centímetros de altura, até no máximo 1 metro. Mas a partir de 2 metros, não recomendo o lançamento do concreto. Não faça isso. Está lançando lá o concreto numa laje, ou o grout aqui no cachimbo. Meça lá a altura do cachimbo, da forma, para você não exceder a altura de 2 metros. E aplicar a cura. A cura não abre mão. A cura, olha, ela é tão desprezada que você nem imagina. Até por grandes construtoras, eu já vi a cura sendo ignorada. É o processo mais limpo, mais simples e mais barato da obra. E sem ela, você pode colocar tudo a perder. Recomendo que você comece a fazer a cura 2, 3 horas a partir do lançamento do concreto. Ele começa a pegar, coloca o seu polegar. Se o concreto começar a puxar, que a pega começou. Pega por causa de começa a pegar o seu dedo. Ele está puxando o seu dedo. A pega começou. Depois de 2 ou 3 horas em que o concreto já começou, ele foi já misturado lá na concreteira. O tempo está rolando, não é quando chegou na obra. É 2 ou 3 horas depois que ele já começou, foi feito lá na concreteira. Então tem o trânsito, tem aquele negócio todo. Pergunte que horas o concreto foi executado, para você saber o tempo que ele levou para chegar na obra, quanto tempo você ainda tem para trabalhar o concreto, para vibrar e etc. Depois que ele começou a puxar, 2 a 3 horas depois, você começa a aplicar a cura. Mínimo 7 dias. Né? Para cada tipo de cimento vai exigir um tipo de cura diferente. Então, no caso para reparo de concreto, 7, 10 dias seja suficiente. Mas para uma peça nova, viga nova, uma laje, um pilar novo, 14 dias. Não recomendo menos de 14 dias. É a cura que um concreto com cimento tipo CP2E, com pozolana pede, por exemplo. Então depende do tipo de cimento. Eu trago isso tudo no meu livro de pavimentos, no caso industriais de concreto. Toda essa tecnologia do concreto eu trago. Altura para lançamento, vibração, regras de vibração, cura, aplicação em função do tipo, o tempo em função do tipo de cimento. Então, esse aqui é todo o meu passo a passo, minha diretriz. O melhor de minha carreira profissional está aqui, o passo a passo, para você tratar qualquer tipo de concreto armado nesse planeta. E aqui, deixo a minha gratidão. Foi uma aula bem gostosa, bem tranquila, sem equações, sem fórmulas, bem atrativa, com fotos, mostrando o meu melhor procedimento, no caso, para recuperar colunas com corrosão, para que você comece a executar, colocar isso em prática e melhorar. Pega essa especificação que eu fiz para você no último slide, use ela, melhore, pense, coloque um item a mais se quiser. Ah, já fui conservador aqui, vou tirar esse item. Retirar não recomendo, mas se quiser melhorar algum item, colocar algum item a mais,
substituir algum material que eu especifiquei aqui no passado, você encontrou outro material melhor. Se permita como um profissional e viva a engenharia no dia a dia. É isso que vale. Muito obrigado e te espero na próxima aula dessa playlist criada especialmente para ti sobre patologias, no caso, no campo da construção civil. Muito obrigado.